Olá, pessoal, vamos à correção da aula 20, circunferência e equação normal. Então, o primeiro exercício é o seguinte: obtenha o centro C e a medida R do raio das circunferências a seguir. Vamos relembrar que quando a equação está assim escrita, equação da circunferência igualada a zero, ela é a equação normal. E eu vou ver aqui, ó, como ela foi produzida, né? Como nós chegamos até aqui. Lembra que o número que está multiplicando aqui o x na primeira potência e o y também na primeira potência são os números que estão relacionados ao centro, porque foram dessa multiplicação aqui, ó, que eles surgiram. Então, eu vou igualar menos 2ax igual a menos 12. Já vou eliminar o x, porque ele é igual de ambos os lados da igualdade. E pensa, menos 2 vezes que número dá menos 12? Aqui seria o 6, um número bem simples. Mas se você não souber de cabeça, vamos fazer o passo a passo. Nessa passagem aqui, ou você multiplica aqui em cima por menos 1, ou você divide esse número por menos 2, porque quem vai inverter aqui é a operação de multiplicação, passa a ser divisão. E o resultado aqui é o 6, tá vendo? Já achei o endereço do centro em x. Agora, em y, eu faço a mesma coisa, só que pegando o número que está multiplicando aqui o y, tá vendo? Ele surgiu dessa multiplicação. Elimina o y e faz o mesmo processo. Menos 2 vezes que número que dá 4. Você já poderia pensar aqui no próprio menos 2, mas se não pensar, não tem problema, faz lá devagarinho, ó, 4 dividido por menos 2. No final, você achou que o endereço em y é menos 2. Para achar o raio, eu pego aqui o final, igualo a menos 9, que foi o que resultou dessa conta. Então, substituo o A e o B pelos números que eu já encontrei. Faço aqui elevado ao quadrado, vai ficar nessa posição, 36 mais 4. Inverto a operação e nessa passagem aqui, ó, aqui vai dar menos 49, você já multiplica por menos 1 para tirar esse menos aqui da frente do raio que está te atrapalhando. Lembra assim, ó, um número elevado ao quadrado que dá 49. Poderia ser o 7 e o menos 7. Só que o único que serve para a gente aqui nesse caso é o 7, porque raio é sempre positivo. Então, eu já achei aqui o centro, endereço do centro e o raio. Vamos para o próximo. O B é a mesma coisa, só que aqui, ó, eu só tenho 10x, eu não tenho nenhum número multiplicando o y na primeira potência. Então, a gente vai fazer primeiro com 10x, tá vendo? Do mesmo jeito, fiz a igualdade, eliminei o x, vou descobrir que número está sendo multiplicado aqui, e você percebe no final que esse número é menos 5, ó. Se você colocar menos 5 aqui, vai dar exatamente o 10. Agora, lembra, se eu não tenho y, sinal que o endereço em y era zero, porque numa multiplicação, se eu tiver um termo que é zero, ele fica igual a zero. Vou agora para o raio. Faça substituições. O A por menos 5, tá vendo? E o B por zero. Vou agora inverter. Aqui deu 25, tá vendo? E você inverte agora a operação. Nessa passagem aqui, você ficaria com menos r ao quadrado igual a menos 3. Você vai multiplicar ambos os lados por menos 1. E no final, que número elevado ao quadrado vai dar 3? Nesse caso aqui, ele vai ficar dentro da raiz, porque é um número irracional, então a gente deixa dentro da raiz, tá bem? Já achei o endereço do centro, que é menos 5 e 0, e o raio, que é igual a raiz de 3. Na letra C, é a mesma coisa, só que é o seguinte, essa técnica que nós estamos usando só funciona quando aqui o número que está multiplicando x ao quadrado e y ao quadrado é igual a 1. E nesse caso não é. Então, eu vou dividir aqui toda a equação por 3 para fazer uma equação equivalente a essa. Eu vou ter aqui agora, ó, o x ao quadrado e o y ao quadrado sendo multiplicados apenas por 1, aqui o coeficiente igual a 1. Agora eu faço de novo. Tá vendo que nessa equação aqui, quem não está sendo multiplicado, que não aparece, é o x elevado à primeira potência. Então, o endereço do A, o endereço do centro em x é 0. E faço de novo do B, ó. Elimino o y, né? Agora já estou fazendo sem ser passo a passo.
E que número multiplicado por menos 2 dá menos 4? É o 2, né, gente? Ou então você divide menos 4 por menos 2, que vai dar 2 do mesmo jeito. O raio, esse número aqui é o que sobrou da continha. Nós temos os termos sozinhos. Faço aqui a substituição. O A é 0, então nem vou utilizá-lo. O B elevado ao quadrado, ele vai dar 4. A partir daqui, você vai inverter a operação. Aqui vai dar menos 1, tá vendo? Multiplica ambos os lados por menos 1. E você vai ter raio ao quadrado igual a 1. E a mesma coisa que o raio igual a 1, porque raiz quadrada de 1 é 1. Tudo bem? Achamos o centro e achamos o raio também da letra C. No 2, ele fala de um fabricante de brinquedos, tá? E ele vai fazer um brinquedo da seguinte maneira: amarrando um barbante em um bico de garrafa PET cortada e na extremidade cola-se uma bola de plástico, que ao girar em torno do bico forma uma circunferência. O estudante representou-a no sistema por coordenadas cartesianas conforme a figura a seguir. Ó, foi bem legal, tem uma figura para você tentar imaginar. Considerando o tamanho do barbante igual a 6 unidades de comprimento, grifa essas 6 unidades de comprimento, e o bico centrado no ponto 3 e 4 aqui, a equação que representa a circunferência é igual a... Você já tem o raio, porque daqui você esticou um barbante com 6 unidades e fez a sua circunferência. Você já tem o centro. Pega lá a reduzida e se você reparar, a resposta está na equação geral. Então, você vai ter que desenvolver essa equação. Trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa do outro lado. Quadrado do primeiro, menos, que é o símbolo que está aqui, né? O sinal, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 4, 8, 8y, mais o quadrado do segundo. E aqui deu 36, como eu deixei tudo igualado a zero, ele inverteu e ficou menos 36. Arruma na ordem que eles pedem, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x menos 8y, menos 11, que é só você fazer as continhas aqui, ó, 25 menos 36 vai dar menos 11. A alternativa correta é a alternativa A. O último é o exercício 3. Ele fala de uma circunferência que passa pelos pontos. Então, esses dois pontos pertencem à circunferência e tem seu centro na reta y igual a menos 2. A equação geral dessa circunferência é... Então, ó, vou pensar o seguinte, desse ponto até o centro vai ser igual do centro até o ponto B, né? Porque é o raio. Eu vou fazer usando também, ó, essa outra informação, que o centro ele está no endereço A para X, que geralmente a gente chama de A, e o Y, aqui, ó, se o X for A, ele vai ser A menos 2, porque ele pertence a essa reta aqui. Vou usar essas duas informações na distância entre dois pontos. Então, aqui, ó, é levando em consideração o ponto A, e aqui levando em consideração o ponto B. Como aqui é zero, gente, eu só peguei aqui essas representações. Então, ó, A elevado ao quadrado mais A menos 2 elevado ao quadrado. Agora, aqui não é zero, então, o x é A menos 2 do ponto B, tá vendo? E o y é A menos 2 menos 4, que é do ponto B. Agora é só arrumar. Antes da gente desenvolver, o que é legal ver numa igualdade? Se tiver coisas para nós eliminarmos de ambos os lados, para diminuir as nossas contas. Tem raiz de ambos os lados em todos os termos? Tem, então posso eliminar. Esse trinômio quadrado é idêntico a esse, ó, vai gerar os mesmos termos, então eu posso eliminar logo de cara. Quem sobrou, eu faço aqui embaixo, ó, A ao quadrado, e aqui eu desenvolvi isso aqui, ó, ficou A menos 6 elevado ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou também agora eliminar o A ao quadrado, porque ele também já pode ser eliminado, e esse menos 12 eu vou colocar do lado esquerdo da minha igualdade. Então, 12 vezes um número que dá 36. Esse número é o número 3, ou então eu pego 36 e divido por 12, sai automaticamente A igual a 3. Já achei o x, volto aqui, ó. Se o x é 3,
O y vai ser 3 menos 2, que vai ser 1. Já achei o centro, falta achar o raio. Vamos lá. O raio é só eu pegar os dois aqui, o endereço de y e de x, de y e x do centro, eles vão ser os catetos, ó. Então, vai ser raio ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Achei que raio ao quadrado é igual a 10. Eu nem vou tirar a raiz, porque na minha equação o raio está elevado ao quadrado, então eu já substituí direto. Vou colocar o endereço do centro na reduzida e desenvolver os dois trinômios quadrados. Ó, aqui o primeiro, tá vendo? E aqui o segundo. Depois, esse 10 vai inverter e vai ficar menos 10. Vou juntar todos os termos sozinhos. Ó, 9 mais 1 dá 10, menos 10 dá 0. Organizo sempre os elevados ao quadrado primeiro, depois elevados à primeira com letra e por último se tivesse os termos sozinhos, tá bem? A alternativa correta aí é a alternativa C. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.